Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no final do capítulo 7. Né? Tem um contexto aqui que Paulo está fazendo bastante aqui nesse trecho da carta. Né? A gente que dividiu ela em capítulos, claro que ela foi uma carta corrida, né? Como as cartas são escritas, sem capítulos, sem divisões, sem versículos. Mas ele está num trecho da carta em que ele está falando bastante de casamento. Esse último momento aqui ele vai finalizar essa reflexão. Então vou só falar uma última frase que eu li no vídeo passado, que é muito forte, porque ele fala assim, ó, pois passa a figura deste mundo. A figura no sentido que estava sendo falado antes, dos meus papéis sociais, né? Então assim, claro que é por eles que eu posso evoluir, por meio das minhas relações, por meio da minha vida cotidiana, mas sem que eu me perca na vivência desse papel, como se ele fosse o mais importante, né? Então, quando a gente ouve muito no Antigo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é isso. Estar nas coisas, mas conseguir superá-las, né, no nosso amor a Deus, mas nos dedicando a elas, né, nessa profundidade. E aí ele continua, eu quisera que estivesseis isento de preocupações, né? Ele quer poupar, né, essas pessoas queridas, que é a igreja, né, a comunidade da igreja que ele mesmo fundou. E aí ele vai continuar, quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor, e de modo a agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo, e de modo de agradar a esposa, e fica dividido. Dessa forma, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas do corpo e do espírito, mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, procura como agradar ao marido. Bom, então aqui ele está mostrando para a gente o seguinte, não tem uma situação ideal e única para que a gente possa evoluir. Não, eu só vou evoluir, e aí às vezes, né, uma reflexão ainda mais pesada, que é eu só vou encontrar paz, eu só vou ser feliz, eu só vou me encontrar quando eu, né, estiver num relacionamento, quando eu me casar. E não é verdade. Ou às vezes a pessoa, quando vive um casamento ruim, não, eu só vou ficar bem quando eu estiver sem esse casamento novamente. E né, ele está falando assim, olha, se você está numa condição de casamento, usufrua dela, né? Cuide, né, do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, tanto faz. Mas se você não está, então você também tem a oportunidade, né, de fazer o bem, de se santificar. E também dá pra gente, é totalmente possível que a gente se santifique, que a gente evolua por meio do nosso relacionamento, né? Digo-vos isto em vosso próprio interesse, não para vos armar cilada, mas para que façais o que é digno e possais permanecer junto ao Senhor sem distração. Então, provavelmente, não é muito fácil de entender essa frase aqui, mas provavelmente ele está falando das situações, né, de casamento em que são difíceis, né, em que são em si um grande desafio. Se alguém julga agir de modo inconveniente para com a sua virgem, aqui nessa tradução da Bíblia de Jerusalém fala virgem, está escrito virgem, mas eu compreendi virgindade, vou ler virgindade. Deixando-a passar da flor da idade, que portanto deve se casar, faça o que quiser, não peca, que se realize o casamento. Então, combina com o que a gente já falou, né, nos vídeos passados. Não tem problema nenhum a vivência da sexualidade, né? Numa relação, a gente está chamando aqui de casamento, né? Mas a gente, no momento atual, num relacionamento estável, com compromisso, né? Com responsabilidade, tranquilo, né? Tá ótimo. Mas aquele que no seu coração tomou firme propósito, sem coação, não foi por influência de ninguém, e no pleno uso da própria vontade do seu íntimo e decidiu conservar a sua virgindade, esse procede bem. Então aqui ele está dizendo, não tem problema nenhum. Se a pessoa não quiser se casar, não quiser vivenciar a sexualidade, problema nenhum. Portanto, procede bem aquele que casa e aquele que não casa, procede melhor ainda. A mulher está ligada ao marido por tanto tempo quanto ele vive. Muitas vezes o Paulo fala de marido e de mulher em tom de igualdade. Aqui não está em tom de igualdade, nós acreditamos que isso tem a ver com os valores da época. Se o marido morrer, estará livre para esposar quem ela quiser, no Senhor apenas, né? Ou seja, em consonância com a vontade divina, ela pode se casar novamente. Todavia, será mais feliz, a meu ver, se ficar como está. Se não ficar nessa busca, né? Como se só no casamento a gente conseguisse encontrar, né, sei lá, essa conexão maior com a gente mesmo, com Deus. Julgo que também eu possuo o Espírito de Deus. Então ele, né, tá falando dele, olha, eu que não me casei,
também tem o Espírito de Deus, né? E a gente o admira tanto, sabe que ele fez essa conexão e com certeza sentiu falta, né, muitas vezes, de ter uma companheira, mas conseguiu, né, lidar com a situação de uma forma em que ele pudesse contribuir da forma como a vida trouxe para ele os desafios, né, sem fugir deles. Mas nós vamos parar por aqui e entramos no capítulo 8 na semana que vem.